Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Se você está achando que a sua vida será próspera, maravilhosa, estável, cheia de energia positiva, sem esforço algum, você está enganado, tá? Eu tô aqui, digníssima e animadíssima para trabalhar com você vários pontos de revisão focados no Instituto AOCP. E você que está aí do outro lado tem que pensar o seguinte: estou tendo a oportunidade de estudar, que bom que houve aí um feriadinho para a gente aproveitar o que precisa, né, para mudar a própria vida. Gente, não é fácil não é fácil para ninguém. Eu poderia estar na piscina, eu poderia estar no meu sítio, eu poderia, neste momento, estar tirando um cochilo depois do almoço. Não, eu tenho um objetivo na vida e é por isso que eu tô aqui. E você também tem um objetivo na vida, por isso que você tá aí. Olha, vamos de prova, analista judiciário, TRF2, organizador Instituto AOCP. A AOCP não está muito boa para fazer prova, não. Por quê? Em 2025 a gente ainda não tem provas dessa banca. Então, poucos dias de 2024, quando a gente acabar de 2024, a gente pega de 2023 para a gente colocar ali no nosso curso o que há de mais recente. Se no meio do caminho aparecer uma prova de 2025, é claro que eu correrei para resolvê-la aqui com vocês. Mas essa banca, ela vem mantendo um estilo muito estável ao longo dos últimos 10 anos, não muda muita coisa não, tá? Lembrando que Instituto AOCP e a AOCP são organizações irmãs, uma dentro da outra. Então, na verdade, o Instituto AOCP presta serviço para a AOCP e vice-versa, elas estão associadas ali pelo próprio site das duas organizadoras, a gente percebe isso, e também pela logomarca, ok? Porque às vezes, eu vou pegar uma prova da AOCP, não vai fazer muita diferença. Apesar de que eu acho que as provas do Instituto AOCP são mais bonitas, são melhores. E é por isso que nós vamos começar deste capítulo da vida. Então, vamos de analista judiciário, prova do TRF2, elaborada pelo Instituto AOCP em 2024. Temos o seguinte: metonímia e metáfora são a força mais poderosa em ação na linguagem. Aí o texto: Sérgio Rodrigues, escritor e jornalista, autor de A Vida Futura e Viva a Língua Brasileira. Então eu tenho lá assim, ó: talvez por culpa de velhas cartilhas escolares cheias de bolor, muita gente acha que usar metáfora e metonímia é chamar as coisas por nomes deslocados, poéticos. Então aqui, ó, ele tá fazendo uma colocação. Muita gente acha que é isso. Acha que é chamar as coisas por nomes deslocados, poéticos. Ocorre que não é só isso. Então, quando ele fala que não é só isso, quer dizer que é isso também. Então, aqui, ó, ocorre que não é só isso. É isso também. Mas há outros pontos. Estão pensando aí na lógica. No clássico Metáforas da Vida Cotidiana, de 1980, os linguistas George Lakoff e Mark Johnson defendem a tese de que a metáfora transborda da linguagem para moldar nossos pensamentos e condutas sociais. Então, aqui, ó, transborda da linguagem, vai além, né? Para moldar nossos pensamentos e condutas sociais. Então, é isso, mais alguma coisinha. O primeiro exemplo que Lakoff e Johnson fornece de contexto de base metafórica tem relevância especial em nossos tempos de redes sociais. Debate é guerra. Isso se evidenciaria em frases como: ele atacou, porque aí esse termo tem a ver com guerra, ó. Ele atacou os pontos fracos da minha argumentação. O que você diz é indefensável. Então, isso tudo tem a ver com o contexto da guerra. Então, transborda, né? Entre outras, igualmente bélicas. Então, a ideia de que o debate está associado à guerra, isso transborda para o nosso pensamento como um todo. Atacar pontos da argumentação, o que a pessoa disse é indefensável. Acreditando que debate é guerra, ao entrar nele, nos comportamos como guerreiros. Então, ele está falando que afeta também as nossas condutas, ó. Nos comportamos como guerreiros. A metáfora costuma vencer. Em geral, o melhor que podemos fazer é tomar consciência disso e negociar com ela uma paz digna. Então, ele fala assim: o nosso comportamento é moldado a partir das metáforas que a gente utiliza e a gente precisa negociar ali para conquistar uma paz digna, ou seja, um uso coerente da linguagem e um comportamento mais afeta a ela. Bom, apesar de ser um texto bem denso, bem difícil, sempre se atenha à fonte. As questões que estão aqui colocadas são simples, tá? Então vamos lá trabalhar aqui. A partir da leitura do texto 1, é correto afirmar que, vou avaliar todas, eu sempre falo que a gente está paquerando entre os disponíveis. Então eu tenho essas 5 alternativas, eu vou olhar qual é a melhor, a mais correta. Por quê? Às vezes eu olho para uma e falo assim: não gostei tanto, mas eu tenho que olhar o que é mais correto, tá?
Então, o autor defende que não se usem mais cartilhas na escola. Na verdade, não é isso, tá? Ele fala assim, ó, talvez por culpa de velhas cartilhas escolares cheias de bolor, mas ele não está falando que não é para usar. Então, ele fala que elas são velhas e estão cheias de bolor, mas ele não fala que não é para usar. Ó. Defende que não se usem. Ele fala que as cartilhas são velhas. E usa uma metáfora, né? Cheias de bolor. Mas ele não fala isso aqui. Então, isso aqui, ó, extrapola o texto lido. Então, isso extrapola o texto. Uma das funções da metáfora, porque ele fala que há outras. Então, aqui, ó, ocorre que não é só isso, é isso também, mas há outros pontos, como, por exemplo, moldar o pensamento e mais, modelar nossas condutas sociais. Mas ele fala que uma das funções da metáfora é chamar coisas por nomes deslocados ou poéticos. Essa é verdadeira. Vou continuar avaliando as demais para ter uma noção. O conceito de base metafórica, debate e guerra, é o mais importante do livro. Bom, o texto tem que trazer que é o mais importante. Olha aqui, ó. O primeiro exemplo que Lakoff e Johnson fornece de conceito de base de metáfora tem relevância especial em nosso tempo. Não fala que é o mais importante, ele fala que tem relevância nos nossos tempos. Então, quando ele fala que é o mais importante, não é isso, ó. Ele fala que tem relevância especial nos nossos tempos de redes sociais. Então, tem relevância especial em nossos tempos de redes sociais. Os termos que remetem ao conceito de base metafórica, debate é guerra, no texto, são argumentação e tomar consciência. Claro que não, né, gente? Os termos de base atacou e o que? Indefensável. Então, essa questão aqui, os termos que remetem à guerra, né, que tem a ver com a metáfora, são atacou e indefensável. O conceito de base metafórica debate a guerra, segundo o autor, tem relevância especial na atualidade, porque a sociedade está muito violenta. Não, gente, porque ele está falando, inclusive, de um debate mais ideológico. Então, ele está falando nas redes sociais, e aí ele está falando de argumentação, e isso nos leva a pensar em debate ideológico. Então, a gente está pensando em debate ideológico, essa também está falsa. Então, ó, nada disso, nossa resposta, letra B, de bom continuar estudando, de bom dar na cadeira, fará de você vencedor em breve. E é assim, gente, onde é que a gente tá querendo vida fácil? Tem não. Tô até que, se você achar, você me avisa. Me dá uma ligada, manda no WhatsApp, manda no Instagram, enfim. Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, uma reescrita gramaticalmente correta. Isso aqui tinha a ver com o que a gente estava falando da regra de concordância para o excerto retirado do texto 1. Eu tenho assim, ó, metáfora e metonímia são a força mais poderosa em ação, tá? Então, isso aqui é um sujeito composto, verbo de ligação e a força mais poderosa em ação da linguagem, funcionando como predicativo do sujeito. E ele está pedindo uma variação de natureza gramatical, não está se atendo ao sentido, nada disso. A força mais poderosa em ação na linguagem é. Só que aí, gente, quando eu troco essa frase, eu preciso expressar assim, ó, as forças mais poderosas na linguagem são metáfora e o quê? Metonímia, para ajustar a concordância a esses dois, o quê? Sintagmas. Bom, eu fiz uma troca entre o predicativo do sujeito e o próprio sujeito que composto para haver uma concordância, para que esse trecho esteja de fato correto. E lembrando que ele nem fala que o trecho original precisa estar certo não, porque por exemplo aqui, ó, ao entrar nele, aqui tinha que ter outra vírgula, ó, e isso aqui tinha que ir para cá, ó. Comportamo-nos como guerreiros, porque isso aqui, ó, é uma oração adverbial deslocada. Ela obrigatoriamente precisa vir entre vírgulas. Então, apresenta,
entre parênteses, uma reescrita gramaticalmente correta. O trecho original, gente, ele poderia estar errado. Então, basicamente, eu tenho as forças mais poderosas aqui em ação na linguagem são metáfora e metonímia. Metáfora e metonímia são as forças mais poderosas em ação na linguagem. Eu deveria modelar esse texto fazendo com que o sujeito se ajustasse ao predicativo ou que o predicativo se ajustasse ao sujeito. E, obviamente, aqui o nosso verbo de ligação deveria ser plural, beleza? Então, aqui, ó, metonímia e metáfora são as forças mais poderosas, porque são duas forças, em ação na linguagem. As forças mais poderosas em ação na linguagem são metonímia e metáfora. Então, para que esse trecho se ajustasse à norma culta, eu deveria estabelecer concordância entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, seria necessário estabelecer concordância entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então, metonímia e metáfora são as forças. Opa! Beleza? Aí, ó, talvez por culpa de velhas cartilhas escolares cheias de bolor. O que a gente vai pensar? Cheias de bolor, isso é uma locução, tá? A cartilha que tá cheia de bolor. Sabe o que acontece? O adjetivo que deriva disso aqui, ó, é emboloradas. Pode olhar no dicionário. Então, quando você fala que alguma coisa está cheia de bolor, na verdade vai ser embolorada e não boloradas. Então, aqui nós tínhamos uma questão vocabular bem importante, bem específica. Tipo assim, ó, poder do rei, régio. Aí você fala, por exemplo, assim, móvel de madeira, lígneo, né? Sei lá, pulseira de prata, argêntea. Então, ele aqui acabou pegando uma palavra mais complicada para você trabalhar. Então, quando a gente tem assim, ó, talvez por culpa de velhas cartilhas boloradas, emboloradas seria a palavra adequada para indicar que essas cartilhas estão tomadas por bolor, tá? Respirou e continuou, porque a vida é assim. Isso se evidenciaria em frases como: isso é um pronome, no caso aqui, demonstrativo. Pronome demonstrativo é caso de próclise. Então, o trecho já estava certo. Quando eu fiz isso aqui, ó, evidenciar-se-ia, nesse caso a gente tem um erro, porque a mesóclise só pode ser usada se não houver caso de próclise, gente. E aqui a gente tem caso de próclise. Então, esse pronome aqui é um caso de próclise. Bom, eu adoro o mnemônico, que eu não sei se você conhece, que é isso daqui, ó. Geralmente eu falo nasgue, ide, oie. Isso aqui são os casos de próclise. Palavra de sentido negativo, advérbio curto sem vírgula, conjunção subordinativa, gerúndio precedido pela preposição em. Ide, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo. É o nosso pronome demonstrativo aqui, ó. Oi, frase optativa, interrogativa e exclamativa. Então, aqui, ó, a mesóclise só pode ser usada se não houver caso de próclise. A gente tinha uma frase que estava adequada e passamos a um enunciado que está inadequado no que diz respeito à norma culta, tá? Acreditando que debate é guerra, ao entrar nele, a primeira coisa que eu estou percebendo é a obrigatoriedade dessa vírgula. Por que essa vírgula é obrigatória? Então, vírgula obrigatória em função de oração adverbial deslocada. Então, uma vírgula obrigatória, porque eu tenho uma oração adverbial deslocada. Aí, depois eu tenho o seguinte. Vamos ver como é que a gente tem esse porquê tá errado. Aqui, ó. Acreditando que debate é guerra, esse porquê deveria ser junto, indicando causa. Ó. Por que acreditamos que debate é guerra? Como acreditamos? Já que acreditamos,
Então, esse porquê que designa causa, ele é assim, ó, como. Já que acreditamos que debate é guerra, aí eu teria que fazer ainda assim, ó, ao entrarmos nele, vírgula, porque essa oração ela precisa vir o quê? Entre vírgulas, é obrigatório isso aqui. Então continuou com o erro. Comportamo-nos, aqui tá certo, como guerreiros. Então, nesse caso, a frase continuou com pequenas falhas. Problema na vírgula e ainda inserir um outro erro, que seria um erro de ortografia, porque esse porquê, ele precisa ser junto. E às vezes a gente vai olhar, o Instituto AOCP vai cobrar ortografia, só que às vezes uma questão assim, ó, vai cobrar vocabulário numa questão assim, tá vendo? Vai cobrar concordância, só que a concordância tá dentro de uma questão de reescrita, então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Aí, estamos na letra E, que vai ter que ser a nossa resposta, né? Porque a gente já tá ali escolhendo melhor de 5 e a gente não tem muita opção. Em geral, manteve-se a vírgula aqui, ó, é uma adjunta adverbial deslocado. Aí eu tenho o melhor que podemos fazer. Podemos fazer está pessoal, eu troquei por uma construção impessoal, o melhor que se pode fazer. Eu teria que fazer uma conferência, tá? Qual era a conferência que eu deveria fazer nesse trecho? O que tá aqui, ó? Por quê? Quando eu coloquei esse se, ele é uma partícula passiva-dora. Então, eu preciso avaliar o que está na frente disso aqui, tá? Então, o melhor que podemos fazer é tomar. Comemoração vai ficar no singular mesmo. Então, aqui, ó. O melhor que podemos fazer, aqui, ó, que se pode fazer, aí continuou, é tomar consciência disso, beleza? Então, o melhor que se pode fazer é tomar consciência disso. Trocamos esse trecho aqui. Sempre é bom você voltar ao trecho, né, para ver se o encaixe vai ficar adequado, porque poderia ter um problema de encaixe entre as estruturas textuais, porque aqui tem reticências, estão vendo? Então, quando é reticência, aqui não tinha, ó, beleza. Eu não precisava encher. Aqui era uma questão vocabulária, não precisava voltar lá. Aqui também não tinha reticências, era um trecho fechado. Mas a venda eu preciso fazer a conferência. Mas a nossa resposta é essa mesmo. O que houve? Impessoalização, que aqui estava na primeira do plural. Impessoalização do discurso. Beleza, respiramos, vamos para a nossa próxima questão. Olha o que eu tenho. Sobre os atributos da redação oficial. É claro que nem toda prova do Instituto AOCP contempla o conteúdo de redação oficial. Quando a gente vai fazendo provas completas, eu vou aproveitar para fazer essas questões. Ah, Flávia, mas na minha não cai. Então pula essa questão, não tem problema. Ou senão já faz, porque em outra prova que você fizer pode eventualmente aparecer, tá? E aí você já vai percebendo, já tem uma noção desse conteúdo, noção zero, como é que é? No curso de exercícios, a gente coloca questões de redação oficial, quando o seu edital abarca esse conteúdo, e no curso de teoria a gente coloca teoria mais exercício de redação oficial quando o seu edital do Instituto AOCP abarca, porque aí a gente trabalha com os editais propriamente ditos, tá? Para a obtenção de clareza, sugere-se a utilização de regionalismos e neologismos que pertençam ao conhecimento linguístico do leitor. Não, gente. Para a obtenção de clareza, sabe o que a gente usa? A norma culta, sem regionalismos e sem neologismos. Então, a gente não se vale do conhecimento linguístico do leitor, né? Para a obtenção da clareza, usa-se a norma culta sem particularidades atinentes ao leitor. Eu não faço uma linguagem para cada leitor. Eu me valho da norma culta de modo que ela se mostre acessível e compreensível à totalidade dos indivíduos. Então, isso aqui. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são referência, sim, porque existe um caso de coesão que a gente chama de coesão referencial. O que é a coesão referencial? É a coesão anafórica, catafórica, a coesão deítica. É a que a gente utiliza um pronome para retomar uma palavra e evitar a repetição dentro do texto. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O homem se sujeita a regras sociais, pois elas organizam o espaço
em que ele vive. Cheio de coesão referencial no meu pequeno trecho. Ó. Elas quem? As regras sociais. O espaço em que ele vive no espaço, um pronome relativo aqui também. Retomando, ele quem? O homem, tá vendo? Então isso aí é o que a gente chama de coesão referencial. Vou tendo os meus referentes. Um tipo de questão muito comum em prova é exatamente perguntar isso. Ah, a quem que elas se referem? Regras sociais. A quem que o que se refere? Ao espaço. A quem que o ele se refere? Ao homem. Então, todas essas inter-relações. Bom, aí depois eu vou trabalhar a ideia de substituição. Aqui a gente tem substituição por pronomes, mas eu posso ter outros tipos de substituição. A substituição, pensando em lexical, que seria uma substituição vocabular, ela vai passar por sinônimos, hipônimos, já ouviu falar nisso? Hiperônimos. Então, eu estou pensando em termos que vão fazer essa retomada mantendo o sentido. Então, vamos supor que eu tivesse o seguinte. O medo paralisa o homem. Esse sentimento, medo é um sentimento, tá vendo? Suas do homem, tá vendo? Ter pavor de algo não é natural. Se você tiver pavor de muita coisa, você tem que buscar ajuda, né? Buscar um psicólogo, porque isso aí acaba sendo importante mesmo e a gente tem que reconhecer as nossas fragilidades. Ó, medo e pavor estão na linha dos sinônimos, ou pelo menos são termos equivalentes. E eu ainda usei um termo específico, que é medo, e depois um termo geral. Então, quando eu falo assim, ó, de medo para sentimento, eu saio do específico para o geral. Isso é um caso de o quê? Hiperonímia, hiperônimo. Isso cai, tá, gente, na sua prova. Até esses nomes que a gente está trabalhando aqui. Flávia, nunca ouvi, não sei dizer, faça a menor ideia do que você está falando, se é para passar no cabelo, se é para comer, mulher. Então, neste caso, meu filho, o seu caso é caso de teoria. Não, Flávia, estou entendendo. Medo e sentimento. Se perguntasse qual é a relação, é uma relação de hiperonímia. Por outro lado, ó, medo e pavor. Relação de sinonímia. E se eu pegasse sentimento e pavor? Pavor é específico de novo. Então, eu saí do sentimento, fiz um movimento agora de apresentar a palavra pavor, tudo tá encadeado, né, gente? Bom, aí eu saí do geral para o específico, que aí no caso aqui, ó, é o nosso ponto G. Ponto G, hipo, tá faltando muitos. Lembra que o povo não tá achando ponto G, acha que não existe, mas existe. É falta de esforço em procurar esse ponto G, para procurar direito. Hiperônimos, lembra de extra grande. Então, extra grande, hiper, extra grande. E sinônimo, obviamente, termos equivalentes. Então, se eu for nessa relação aqui, ó, sentimento para pavor, eu tenho um caso de hipônimo. E nosso objetivo, gente, ao fazer questões de prova, é sempre, 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 mais um sempre, revisar alguma coisa. Porque senão eu não justificaria você estar aqui na minha companhia, né? Nessa linda tarde de feriado. Então, medo e pavor, caso de sinonímia. Já aprendeu mais alguma coisa. Elipse tem a ver com a omissão de um termo. Aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, uns querem paz. Ponto e vírgula. Outros, vírgula, guerra. A elipse também é uma forma de coesão e ela está evitando a repetição vocabular. E eu tenho um outro tipo de coesão, essa coesão aqui é chamada de coesão sequencial, tá? Se perguntar o nome dela, aqui usa conjunção, é chamada de coesão sequencial. Essa coesão, ela vai estabelecer relações lógicas dentro do discurso. Então, aqui, ó, embora seja feriado, estou trabalhando. Por quê? Porque eu estou precisando de dinheiro, uai. Ah, Flávia, achei que era porque você ama o seu trabalho. Também amo o meu trabalho, gente. E principalmente amo a oportunidade de ter um trabalho digno, de estar aqui. Mas assim, vamos pensar que eu também preciso do dinheiro, né? Para fazer faculdade, tem que pagar faculdade, mensalidade, enfim. Flávia, o que você está estudando, mulher? Eu estou fazendo psicologia, gente. Estou no 4º período de psicologia, tá?
Não é porque eu sou sem o que fazer, não. É porque eu acho que é importante a gente estudar coisas novas. Então eu vim da economia, aí fui para letras, e nesse momento eu me senti, né, quase que compelida a estudar um pouco mais a mente humana, a entender os nossos comportamentos, porque a psicologia ela trabalha muito isso. Comportamento, quais são os sintomas aí dos nossos múltiplos adoecimentos mentais e os impactos que isso tem na nossa vida. Então, realmente, eu tô gostando muito do curso, achando muito legal e tô estudando com muito afinco, né? E é por isso que eu tô trabalhando no feriado, porque às vezes eu tenho que ir aula à noite, aí não sobra tempo para gravar, e aí o curso é 100% presencial, eu tenho que me ajustar. Com você, tem que trabalhar, estudar, normal. Ninguém é pra ter dó de ninguém aqui, não. É pra gente fazer o que precisa. Embora seja feriado, estou trabalhando. Por quê? Porque eu preciso e você está estudando. Por quê? Porque você precisa. Então, beleza. Já revisamos aqui que o tipo de coesão com conjunção é chamada de coesão sequencial. Eu tenho a elíptica, em que eu omito uma palavra, eu tenho a referencial, em que pronomes e advérbios são utilizados para fazer a retomada ou a antecipação de termos, que pode acontecer isso, por exemplo, em casos catafóricos, e tem a substituição lexical, substituição vocabular, que vai se dar por meio de sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Então, isso tudo que está falando aqui é verdadeiro, por isso que eu parei para explicar, porque, eventualmente, nós poderíamos ter uma questão cobrando especificidades, né? E isso cai na sua prova, mesmo que não cobre o conteúdo de redação oficial, isso aqui, as formas de coesão, elas são cobradas. Bom, aí continuando, a formalidade das comunicações administrativas pode ser dispensada se essas forem feitas em meio eletrônico. Não é a formalidade. Sabe o que você pode dispensar? A diagramação. Realmente existe a possibilidade de você dispensar alguma coisinha, mas não é a formalidade. Então, formalidade não. Somente os aspectos de formatação do texto, fonte, espaçamento, são dispensáveis. Se o texto vier em anexo, não, tá? Quando no corpo do texto, quando se vier em anexo, não dispensa não. Então, quando no corpo do e-mail. A concisão, que é tornar o texto mais sucinto, sucinto não tem SC, é assim, é entendida como a economia de pensamento. Isso é verdade, mas mais ou menos, é uma economia mais vocabular, tá? Quer dizer que você tem que pensar pouco, você tem que escrever aqui, ó. É escrever a ideia com o mínimo de palavras. Mas olha aqui, ó, com eliminação de passagens substanciais. Claro que não, desnecessárias, pormenores irrelevantes. Então, com a eliminação de passagens desnecessárias, de pormenores irrelevantes. De modo que a nossa resposta a essa questão vai ser a letra B, de bom estudar formas de coesão, porque o Instituto AOCP, gente, cobra isso com certa regularidade. Por isso que fiz aqui já uma revisão de nomes, tá? Mas nós vamos ver isso tudo no nosso curso. Entenda o que é a captura de carbono, que limpa o ar em escala industrial. Isso aqui, ó, tá super na moda, mercado de carbono, pode até ser um tema de redação. A descarbonização de setores-chave. Aqui a gente sabe que chave é um substantivo, especificando outro substantivo. E realmente existe a chance de um duplo plural, mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. A descarbonização de setores-chave da economia virou um assunto de urgência máxima. E ao mesmo tempo em que alternativas aos combustíveis fósseis têm se tornado foco, aqui obrigatoriamente entre vírgulas, né? Que é uma oração intercalada. Intercalada. A outra ponta desses esforços também tem recebido atenção crescente. E aí vai explicar qual que é a outra ponta, a da remoção e captura de carbono. Faz parte do conceito de net zero, ou seja, de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050 para evitar o ponto de não retorno. Isso vai acontecer quando a quantidade de carbono levada à atmosfera for igual à quantidade que é o quê? Removida. É nesse sentido que surgem as tecnologias de CCUS, sigla em inglês para captura, utilização e armazenamento de carbono, ou apenas CCS, quando usar o carbono capturado não entra na equação.
Trata-se de uma frente de combate à crise climática considerada fundamental pelo IPCC, então Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, e pela IEA, Agência Internacional de Energia. E o mercado que hoje, isso é uma adjunta adverbial de pequena extensão, a gente tem um caso de vírgula facultativa, tá? Vírgula facultativo. Então, é um mercado que hoje movimenta cerca de 10 bilhões ao ano, principalmente por meio de créditos de carbono. A partir da leitura do texto 2, assinale a alternativa em que, do ponto de vista sintático, então a nossa questão muito mais voltada para quê, gente? Para análise sintática, as vírgulas são opcionais ou a vírgula é opcional. Aqui a gente tem uma oração interferente. Independentemente do tamanho, a oração interferente ela precisa vir entre vírgulas, ela precisa ser pequenininha, né? Aqui, ó, o homem, ao estudar, ao verbinho aqui, ó, oração interferente. Ao estudar, amplia suas possibilidades. Então, entre vírgulas. Então, toda oração interferente, oração deslocada, oração intercalada, né? Ao mesmo tempo em que as alternativas aos combustíveis fósseis têm se tornado foco, a outra ponta, então a gente tem ali uma oração de natureza adverbial. Então, orações deslocadas, eu posso pensar em intercaladas, tá no meio, tá vendo? E posso pensar em antecipadas. Então, se eu tiver antecipada a principal, tem que ter vírgula também, que é o caso, né? Então, aqui, ó, se houver aula, vírgula, eu irei. Antecipada, tá vendo? Intercalada, esse exemplo aqui. Então, em qualquer situação, as vírgulas serão obrigatórias. Faz parte do conceito de net zero. Aqui, ó. Ou seja, isto é, quer dizer, ou melhor, ou ainda. Essas expressões sempre virão entre vírgulas. Então, a gente tem expressões explicativas ou retificativas, tipo, ou melhor. Posso colocar exemplificativas também, por exemplo, sempre entre vírgulas, tá? Então, expressões explicativas, retificativas ou exemplificativas sempre entre vírgulas. Então, essas expressões virão sempre entre vírgulas, tá? Bom, aqui, ó, sigla em inglês para. Aqui é uma explicação. É um aposto. Então, vírgulas obrigatórias. Aí, depois, eu tenho isso aqui, ó. Um mercado que hoje é um adjunto adverbial de pequena extensão. A gente considera o adjunto de pequena extensão quando ele tem uma palavra só. Em geral, ali com perto de 3 sílabas. Então, a gente vai trazer isso aqui, ó. Adjunto adverbial de pequena extensão. As gramáticas não definem o que é pequena extensão, mas a gente sabe que, em geral, a gente está falando de um adjunto formado por uma palavra só, tá? Então, adjunto adverbial de pequena extensão, a gente vai ter caso facultativo de vírgula. Então, caso facultativo de vírgula. Bom, aí eu tenho captura, utilização e armazenamento. Essa vírgula é obrigatória, ela é para separar itens de enumeração. Então, nós temos aqui, ó, vírgula obrigatória. Usada para separar
itens de enumeração. Então, nossa vírgula é obrigatória, usada para separar itens de enumeração. Então, aqui é obrigatória. Essa daqui, ó, sempre entre vírgulas. Aqui também, ó, sempre entre vírgulas. De modo que a nossa resposta vai ser a letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda. Então, o negócio é manter o foco, continuar o quê? Estudando. Não menos importante, vamos para a questão 5, que é a nossa primeira questão, que traz, assim, um conteúdo também gramatical. Ô, Flávia, então o texto nessa prova foi um enfeite? Foi. Flávia, é sempre assim no Instituto AOCP? Não. Existem provas que vão trazer conteúdos interpretativos. Nesta daqui, a banca achou por bem colocar 2 textos e você só dá uma lida nos textos para fazer questões de gramática. Cada prova é um flash, tá? Então, ó, assinale a alternativa que analisa corretamente. Aí o menino, o primeiro parágrafo do texto 2, ele achando que é interpretação. Não. Olha aqui, ó. Outra possibilidade de grafia de setores-chave é setor-chaves. Bom, existe até uma outra possibilidade, mas não é setor-chaves. Como que é? Ou setores-chaves. Eu vou revisar isso na próxima tela com você. Só vou colocar que isso aqui tá errado. Então, aqui, ó, pode ser assim ou assim. E a regra eu vou te dar em 1 minuto, tá? O verbo virou apresenta o mesmo significado em ele virou à esquerda. Então, virar aqui no sentido de direção, né? Tomou a direção à esquerda. Então, aqui é esse sentido. Eu quero olhar se lá no texto o sentido é o mesmo. Se faz aí sentido a gente pensar no mesmo sentido nesses 2 trechos, tá? Então, ó, pensando aqui no texto, a gente tem o verbo virar, e aí a gente vai ver como é que esse verbo foi o quê? Empregado, ó. Virou o assunto é no sentido de tornou-se. A descarbonização de setores chaves da economia tornou-se um assunto de urgência máxima, beleza? Então, aqui é no sentido de tornar e aqui é no sentido de tomar direção. Então, apresenta o mesmo significado? Não, essa tá errada. A gente tem significados distintos, beleza? Aí eu tenho em alternativas aos combustíveis fósseis, é uma questão de regência nominal, ó. Eu posso usar alternativa a ou alternativa para. Aqui a gente tem regência nominal. Então eu falo assim, ó, uma alternativa ao problema ou uma alternativa para o problema. Ao problema ou uma alternativa para o problema. As 2 formas estão corretas. Então, a palavra alternativa, ela admite as 2 regências, a e para. Ambas as regências são aceitas. E quando a gente fala são aceitas, considerando, obviamente, a norma culta. Então, ambas as regências são aceitas. O termo destacado pode ser substituído por para os? Sim ou não? Pode. Então, alternativa aos combustíveis fósseis para os combustíveis fósseis. Mas vamos lá continuar. O termo tem é acentuado por se tratar do verbo ter flexionado no plural. Bom, provavelmente isso, porque eu tenho uma regra que fala o seguinte: ter e vir. No singular, esses verbos são sem acento. Então, eu falo ele tem e falo ele vem. No plural, esses verbos recebem circunflexo. Aí eu falo eles têm, eles vêm. Só que eu preciso olhar mais uma coisa. Tá falando concordando com esse sujeito. Aí eu vou lá olhar. Ah, eu tenho o meu verbo ter e eu preciso identificar se o sujeito é isso, ó. Alternativas, ó. E ao mesmo tempo em que alternativas têm se tornado o foco. Então, o sujeito é alternativas e não aos combustíveis fósseis. E aí, gente, a gente tem até uma outra coisa de perceber que esse termo está preposicionado. E o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado.
Então, núcleo do sujeito, em regra, não pode ser preposicionado. Bom, pensando aqui, qual que é o sujeito? Isso aqui está errado, né? O sujeito do verbo ter na frase é alternativas. Então, ele está no plural para concordar com seu sujeito, representado no texto pela palavra qual, gente? Alternativas. Aí a gente continua. O pronome átono se pode ser posposto ao verbo tornado. Ai, meu coração, claro que não, gente. Tornado é particípio. O particípio não participa da festa da colocação. Então, aqui eu tenho um caso proibido de ênclise. Isso aqui não é de Deus, ó. Bom, como a gente não está fazendo nada nessa linda tarde, eu vou aproveitar desta questão isto e isto para a gente revisar. Lembrando que a resposta é essa, porque aqui, ó, proibido o uso de ênclise, o sujeito está errado, é alternativas. Aqui, o sentido de um é tomou direção e o outro é no sentido de tornar-se, virar no sentido de tornar-se. E o plural que pode ser aceito em alternativa a setores-chave é setores-chaves. Então, vou trabalhar essas duas regras com vocês. Fazer divisão aqui. Primeira coisa, é comum cair uma questão de plural de composto? Não. Mas pode aparecer? Não só pode, como apareceu. Aqui na Institutal OCP e em outras bancas também, prova de fiscal do ISS da VUNESP caiu uma questão de plural de composto. Só que lá foi um adjetivo composto e aqui você tem um caso de substantivo, tá? E colocação pronominal desplica sempre. Então aqui, gente, vamos pensar em plural de substantivos compostos. Vou pegar o básico aqui para a gente trabalhar. A primeira regra básica é a regra geral. O que a regra geral me fala? Eu brinco com vocês numa aula de teoria e sempre falo que a regra geral é a regra do SAM. Então, ela me diz que substantivos, adjetivos e numerais variam. E numerais variam. Beleza? Bom, então nessa regra eu faço o seguinte. Primeiro ministro. Vou colocar no plural, já vou até desistir de dividir minha tela. Pega outra folha para outra coisa. Primeiro ministro, plural vai ser o quê? Primeiros ministros. Porque eu vou ter numeral mais substantivo. Obra, que é substantivo, prima, obras, primas. Guarda-chuva. Esse primeiro guarda que tá aqui é do verbo guardar. Então, como ele é verbo, ele não varia, ó. Guarda-chuvas. E se eu falasse, por exemplo, guarda florestal, aí não é verbo mais, né? É policial. Então, eu tenho substantivo mais adjetivo. Guardas florestais. Esse aqui não variou mesmo, porque esse termo aqui era verbo, beleza? A minha segunda regra, que é em prova, a mais caidora de com força mesmo, e foi a que caiu na sua prova, tá? Já aprendeu aqui que é essa que cai. O que acontece? Esta regra aqui, ela fala o seguinte, quando eu tenho dois substantivos, então já começa com uma particularidade, que eu preciso ter dois substantivos, tá? Então aqui, ó, dois substantivos, sendo o segundo tipo ou finalidade do primeiro. Então, quando eu tenho dois substantivos, sendo o segundo tipo ou finalidade do primeiro, o que acontece, tá? Quando eu tenho dois, o segundo é tipo ou finalidade do primeiro. Em regra, pluraliza-se apenas o primeiro, mas admite-se o plural nos dois. Então, aqui, ó, plural no primeiro elemento, e até o mais comum, ou em ambos. Então, eu posso aqui, ó,
Dá o plural no primeiro, setores, chave, ou em ambos, setores, chaves. Só no segundo não tem jeito. Então é só no primeiro ou nos dois, que é o caso da nossa prova. Setores, chave ou setores, chaves. Outro exemplo, navio. Aí eu vou fazer navios, escola ou navios, escolas. Ó, banana, maçã, aí bananas, maçã. Ou bananas, maçãs. Então, eu posso dar o plural só no primeiro ou em ambos, só no primeiro ou em ambos, só no primeiro ou em ambos. Essa regra é muito caidora de com força mesmo. Como a gente não está fazendo muita coisa, além de estudar muito, o que a gente vai fazer? Pensar nas possibilidades aqui, ó. Vou trazer outras regras para a gente discutir que dizem respeito ao plural dos compostos, tá? Então, quando eu tenho elementos ligados por preposição, só o elemento anterior à preposição varia. Então, somente o elemento anterior à preposição será flexionado. Ah, o que mais que eu sei? Ah, vou pensar lá. Se o primeiro elemento do composto for invariável, o último será flexionado independentemente da sua classe gramatical. Então, se o primeiro for um advérbio, for um verbo, o último vai variar. Então, se o primeiro elemento do composto for invariável, independentemente da sua classe. E uma outra regra que também é muito cobrada quando a gente pensa em plural de substantivos compostos, lembrando que essa matéria não cai muito, gente, mas aparece em prova. Se aparecer na sua, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que estudar, né? Não vai ter outro jeito. Então, lembrando, cai muito, despenca. Não, mas e se cair na sua, como é que nós vamos fazer, senhorito? Né? Ou senhorita. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver palavras imitativas ou onomatopeias, apenas o último elemento varia. A gente fala onomatopeicas. Então, apenas o último elemento varia, pensando aí na questão que a gente teve que fazer agora. Então, elementos unidos por preposição. Eu falo, por exemplo, mula sem cabeça. No plural vai ser o quê? Mulas sem cabeça. Essas palavras perderam o hífen, né? Na maioria dos casos, alguns mantiveram. Eu falo pé de moleque, pés de moleque. Pôr do sol, pores do sol. Se o primeiro elemento do composto for invariável, vamos supor que eu tivesse assim, ó, bem, te, vi. Bem um advérbio. Ou se eu tivesse, por exemplo, abaixo, assinado, o último vai ser flexionado independentemente da classe. Bem, te, vis. Abaixo, assinados. Então, assim. Em caso de palavras imitativas, reco, tique, reco, vou colocar tic-tac. Escrito em português, lógico, né, gente? Não é com segundo, não. Tic-tac do relógio. Então, reco, só o último.
tique, taques. Só o último elemento varia. Então, isso aqui, no que diz respeito ao plural dos substantivos compostos. Peguei uma amostra das regras, ou as regras mais importantes, né? Para você ter um contato com essa matéria aí já na nossa aulinha de questões. E você entendeu que o Instituto AOCP cobra a interpretação de texto. Eu não acho que ele não cobra, não. Mas que nesta prova maravilhosa, essa prova do TRF2, ela só tinha 5 questões, tá? A nossa banca resolveu que não iria cobrar nesta prova maravilhosa. Em outras provas, a sua banca traz interpretação de texto também, em uma proporção menor do que a de gramática, mas aparece. Bom, na nossa questão, ainda existia caso proibido de colocação pronominal. Então, gente, para proibição não há exceção. Então, aqui, ó, proibições de colocação pronominal. Então, pensando nessas proibições aqui. Primeiro, início de frase. Então, é uma proibição de próclise, né? Início de frase. Não se usa pronome oblíquo átono no início de frase. Porque tudo que diz respeito à colocação tem a ver com pronome oblíquo átono, tá? Então, eu não posso começar com qualquer pronome. Eu não posso usar esses pronomes. O, a, os, as e as variações no, na, lo, las. Eu não posso usar lhe e lhes. E eu não posso usar me, te, si, nos, vos. É claro, gente, que nem todo si que aparece em início de frase é pronome, pode ser uma conjunção, então tem que ficar esperto na classificação. Início de frase, caso proibido. Proibido o uso da próclise. Bom, o caso da nossa prova é esse daqui, ó, após particípio. O particípio não participa da festa da colocação. Então, aqui a gente fala que é proibido o uso da ênclise. E aí a gente tem também após futuros do indicativo. Proibido o uso da ênclise. Bom, comecei pensando aqui, ó. Ah, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Se dedicou à psicologia. Gente, contar para vocês. Você acredita que eu fui convidada para participar de um artigo científico, para publicar um artigo científico na área de psicologia? Eu tô muito feliz. Sobre a relação entre acesso a tratamento de saúde mental e nível socioeconômico. Foi um trabalho bem legal. Eu fiz na verdade, eu estava fazendo um estágio e aí participei desse trabalho. E aí a professora gostou tanto do trabalho que ela convidou os participantes para publicar o artigo. Então, aqui, ó, se dedicou, não posso fazer isso, mas aqui, ó, se dedicou à psicologia. Não mais do que às letras. Isso aqui é morte, asfixia e envenenamento. Como é que vai ser? Dedicou-se à psicologia. Dedicou-se. Então, desse jeito aqui, tá? Após particípio, proibido o uso de quê, gente? O uso de ênclise. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim. Havia dedicado-se. Isso aqui não pode não, tá? Havia dedicado-se à psicologia. Nananina, não. Havia se dedicado. É assim que vai ser. Após futuros do indicativo, proibido o uso da ênclise. Futuros do indicativo, orei, ras, ra, remos, reis, rão. Isso é futuro do presente. E aí eu tenho aqui, ó, ria, rias, ria, iríamos, iríeis, iriam. Isso é futuro do pretérito do indicativo. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Daria-me outra chance. Não, não e não. Posso fazer daria-me, gente? Não, isso não é de Deus, não. Como é que vai ser? Dar-me-ia. Também não posso fazer me daria. Por quê? Porque se eu fizesse me daria, cairia aqui, ó.
Não, tem que ser dar-me-ia. É um caso obrigatório de mesóclise, quando você tem um verbo no futuro, no início da frase. Então, verbos nos futuros do indicativo no início da frase vão exigir mesóclise. Mas aqui a gente está com foco nos casos proibidos. O que caiu na nossa prova foi esse daqui, ó. Após particípio, é proibido o uso de ênclise. Aí você refrescou sua memória e pensou se você está conseguindo acompanhar. Porque uma aula dessa, gente, ela serve para você ter um norte de onde você está na fila do pão. Onde eu estou? Eu domino a questão? Eu entendo o que a mulher está falando? Ou não? Eu precisava de um curso de teoria para eu poder acompanhar isso melhor. Bom, então olha aqui, ó. O pronome se pode ser posposto ao verbo tornado. Primeira coisa, eu reconheci que era particípio, tá? Primeira coisa, eu vi aqui, ó, isso é particípio. Porque particípio terminar em ado, ido, posso ter algumas exceções, do, to, go, zo. Mas o básico, ado e ido. Então, eu vi que esse verbo está no particípio. Está falando assim, ó, sem que isso infrinja as regras da norma de colocação pronominal. Só que é proibido o uso de ênclise com verbos no particípio. Aqui, duplo plural. Então, a gente revisou esses pontos que foram cobrados ali na nossa questão e agora a gente está lindo, leve, solto para a questão 6. Vamos lá. Bom, respira, quero a correta. Em centros de processamento de dados das Big Techs, centros de processamento de dados das Big Techs estão demandando mais energia. Estão demandando uma locução verbal. Quando a gente tem uma locução verbal, a regência que vale é a do verbo principal, que é sempre o último. Então, esse aqui é o verbo principal e esse daqui é um verbo auxiliar. Ó, então, em uma locução verbal, a transitividade é definida pelo principal. Sempre. Aqui, ó, pode dobrar. Tá vendo? Dos, não sei qual para cá. Isso aqui é um verbo que auxiliar e esse é o verbo que principal. Esses dados foram revelados. Ó, isso também é uma locução de passiva. Verbo auxiliar, verbo principal. Vão ter uma demanda. Verbo auxiliar, verbo principal. E aqui, ó, só tem um verbo. Esse é o único. Então, ele não é o principal, não é o único. Porque principal a gente fala quando você tem infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui a gente já tem. Isso aqui são as formas nominais, constituindo uma locução. Só para você ter já uma ideia disso. Então, o que é uma locução verbal? Locução verbal é uma associação de dois ou mais verbos em que um é principal e é sempre o último. Esse um que é principal, ele apresenta uma forma nominal. Então, a locução verbal ela é constituída de verbo auxiliar, o verbo principal, ele estará no que a gente chama de forma nominal. Gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, essa questão aqui, ó, também do TRF2, só que de outra prova, do Instituto AOCP, tá? De outro carro. Aí eu tenho lá assim, ó, em centros de processamento de dados das Big Techs estão demandando... Quem eu tenho estão demandando? Esses centros demandam mais energia. Quem demanda, demanda algo, beleza? O termo em destaque é verbo de ligação. Não é. Ele é um verbo como, gente? Auxiliar. E a transitividade dessa frase é essa daqui, porque a transitividade é definida pelo verbo principal. Então, em centros de processamento de dados de Big Techs, estão demandando mais energia. Quem demanda, demanda algo. Esse termo é objeto direto. Aqui a gente tem o quê? Uma locução verbal em que o verbo estar funciona como verbo auxiliar. Então, ele é um verbo de ligação? Não, é um verbo auxiliar. Alguns verbos auxiliares, eles são modalizados. Ó, é um auxiliar modal. O que são auxiliares modal? Ter, modal de obrigatoriedade. Você tem de tomar remédio. Poder, modal de faculdade. Dever,
Modal de o quê? Recomendação. Então, alguns verbos auxiliares, eles são modalizadores. Então, o verbo ter é um modal de obrigação, o poder de faculdade e o dever de recomendação. Você tem de tomar remédio, é obrigatório. Você pode tomar remédio, facultativo. Você deve tomar remédio, estou recomendando que você tome. Toma a decisão que lhe aprouver. Então, o consumo de energia dos centros de processamento de dados do mundo pode dobrar. Não é vai dobrar. E não é uma obrigação, é uma possibilidade. Então, o termo destacado é um auxiliar que expressa obrigação. Não, ele expressa possibilidade. Poderia falar vai dobrar, aí obrigação também. Né? Aí eu dou certeza. Então, A, errada, AB, errada, e a gente continua. Em esses dados, foram revelados no relatório ambiental anual da Big Tech. Foram revelados é um termo de passiva aqui, né? Uma locução de passiva. No relatório anual é um adjunto adverbial de lugar. Fala quem revelou? Não. Então, fala quem revelou? Não. Então, o termo em destaque, que é esses dados, é o sujeito sintático da oração, embora não seja o agente semântico do verbo expresso. Então, do evento expresso pelos verbos. Não é o agente mesmo, porque o agente semântico seria o agente da passiva. Então, e não está escrito aqui. Agente semântico seria o agente da passiva. Esses dados, sujeito paciente, é o sujeito sintático da oração, embora não seja o agente semântico do evento expresso pelos verbos. É isso. Não é um agente, porque nem todo sujeito é agente. Todo sujeito é agente? Não, né? Eu posso ter um sujeito paciente, eu posso ter um sujeito agente e paciente. Então, todo sujeito é agente? Não, de jeito nenhum. Eu posso ter um sujeito agente e paciente, ou sujeito agente ou paciente. A resposta já é essa, porque está pedindo a correta, mas continua pensando. Só essas estruturas da empresa de tecnologia vão ter uma demanda comparável à do Japão. A expressão em destaque é uma locução composta por vão, verbo principal. Não, vão é o verbo auxiliar, é o que está conjugado. E ter, que é o verbo que? Principal. O principal é o que aparece no gerúndio, infinitivo ou particípio. O ter é infinitivo, né, gente? Aqui, ó. E o vão está conjugado. Flávia, qual que é o tempo do vão? Presente do indicativo. Aí o menino, achei que era futuro. Só achou, né? Agora, calça vergonha, desacha. Por quê? Vão, gente, é diferente de irão. Irão é futuro. Vão, presente do indicativo. As emissões do Google cresceram 48% em 5 anos. Cresceram é pretérito perfeito do indicativo. É algo que passou. Não está falando que elas crescerão. Futuro é isso aqui, ó. Crescerão. Aí, se o menino não souber isso aqui, ele merece passar uma vergonha de essa questão também, né? Porque a questão não é simples, mas também não é impossível. Você tinha que saber que uma locução verbal é constituída por um verbo auxiliar mais o principal. O principal é sempre o último, gerúndio, particípio ou infinitivo, tá? Você aprendeu também que existem verbos auxiliares que são modalizadores. Então, modalização da obrigatoriedade, da faculdade e da recomendação. Então, vou trazendo aqui os conceitos para você retomar. De modo que a nossa resposta vai ser a letra C. Porque na letra C eu tenho um sujeito paciente. Então, ele não é o agente da ação expressa pelo verbo. Beleza? Respirou e foi para uma questão mais fácil um pouquinho. Olha o que a gente tem. Me encontra no chão, abraçado às minhas pernas. O item destacado não pode ser substituído adequadamente por. Aí, ó, abraçado nas minhas pernas. Pensa no sentido, possível. Pelas pernas? Não. Por que não? As pernas é que estão abraçadas, né? Uma coisa, pernas. Vamos lá. Bem grossas, né? Tchau, tchau, tchau. Tá bom. Tá entendendo que isso é perna. Pezinho. Não, perna. Uma coisa é abraçada às minhas pernas, a mãozinha tá aqui, ó.
Mãozinhas abraçando as pernas. Pá, 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 mãozinha, tá? Mãozinha abraçando as pernas. As minhas pernas, a mãozinha tá em volta das pernas. Nas minhas pernas também tá em volta. Contra as minhas pernas também tá em volta. Com as minhas pernas, abraçado com as pernas. Ok. Abraçado a minhas pernas, ó. A singular. Seguido de palavra plural. Pode também. O artigo é facultativo, né? Que eu tenho um pronome possessivo, artigo facultativo. Bom, agora abraçado pelas minhas pernas, tá a pessoa aqui. Vou colocar uma pessoa meio reta, tá bom? E a perna que vem aqui abraçar, gente. Então pega a perna e abraça aqui. Meu braço não vai dar, mas é a perna. Então aqui, ó, a perna, no caso, as pernas. Aqui a gente tem uma alteração profunda de sentido. O enunciado do Instituto AOCP é meio vago, né? Não fala se é para olhar sentido, mas fala só que é substituído adequadamente. Então a gente deu uma olhada no sentido e pensou que os aspectos gramaticais ali também eram aderentes ao que a gente está falando. Pode abraçar na perna, contra a perna, com a perna, a perna. O com é o que eu teria um pouquinho o quê? De dúvida, né? Porque abraçado pelas pernas não resta dúvida que tá errado, beleza? Aí eu tenho o seguinte: prova da OCP, Polícia Científica do Paraná. Qual das opções a seguir geraria um problema de concordância ao substituir a expressão destacada? Ó, ele foi um dos primeiros a utilizar. Então eu tenho que utilizaram, concordando com primeiros. Que utilizou, que também pode, tá? Vou te explicar. Concordando com um. O que acontece? Se eu tiver um dos, aí aqui pode ter palavra de primeiros, que eu posso usar tanto o plural, concordando com esse termo aqui, quanto o singular, concordando com um. É um caso facultativo, mas tem que ter esse que. O caso facultativo é um dos que. É um caso facultativo, um dos que, tá? Beleza. Aí pensei, então, meu um dos que, caso facultativo, vou ser feliz, ok. Agora aqui, ó, ele foi, ele é terceira pessoa. Aqui, ó, ele foi um dos primeiros a utilizares. Utilizares é o quê? Tu, né? Então aqui não tem jeito não. Basicamente isso aqui tá errado. Aqui, ó. A concordância deve se dar em terceira pessoa. Então, um dos primeiros que utilizaram, um dos primeiros que utilizou, em terceira pessoa. Utilizares é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Então, ele foi um dos primeiros na utilização do microscópio. Tirou até o verbo, não vai concordar com nada. Ele foi um dos primeiros utilizando o microscópio. Então, aqui era facultativo, porque ele colocou esse quezinho. A expressão um dos que admite concordância no plural ou no singular. E aqui é proibido, porque essa forma é uma forma de segunda pessoa. E o nosso trecho está em terceira pessoa. Então, essa estava fácil. Letra C, de continuarei estudando. Aí agora eu tenho uma questão de formação de palavras, ó. Em relação à formação da palavra destacada no trecho. Então, a gente tem para facilitar a hidratação. Nossa palavra destacada é hidratação, tá? Hidratar, que é um verbo, fez o quê? Hidratação. Isso é um caso de derivação sufixal. Então, o que eu tenho? Eu quero a sequência correta.
Então, eu tenho apresenta sufixo com valor aumentativo. Nada a ver, né? Não é uma hidratação grande. Aí tinha que ser hidratação zona, né? Ou uma hidratação grande, que seria aí um aumentativo analítico. Então, nada. Apesar de ser ão, isso aqui tá formando substantivo. Tipo assim, ó, compensar faz o quê? Compensar são. Tá vendo? Compensar faz compensação. Isso aqui é um sufixo de formação de substantivo. Não é aumentativo. Então, compensar, compensação. Reter, retenção. Deter, detenção. Beleza? Então, apresenta sufixo com valor aumentativo? Falso. Revela a fusão de dois termos. Não, né, gente? Isso aqui, ó, é hidratar, que é verbo, mais sufixo. São, nem é ação. Então, isso aqui é falsa. Advém de base verbal. Que, ó, esses sufixos são e são, eles vão ser associados a verbo. Aqui, ó, em bases verbais. Te provar isso, tá? Olha aqui, ó. Progredir vai fazer o quê? Progressão. Oprimir vai fazer o quê? Opressão. Deter vai fazer o quê? Detenção. Compreender vai fazer compreensão. Então, hidratar vai fazer o quê? Hidratação. Enrolar, enrolação. E aí vai, tá? Então, advém de base verbal, verdadeiro. Esses sufixos são usados em bases verbais para formar substantivo. Aqui, ó. Para formar substantivos. Na união dos termos, não houve qualquer alteração de suas o quê? Estruturas. Claro que houve, né, gente? Hidratar, cadê esse R aqui? Ficou hidratação com R? Não, claro que houve, ó. Foi suprimida a letra R. Então, não houve, tá errado, falso. De modo que a nossa resposta vai ser a letra E, de estuda que a vida muda. E agora, nós estamos na nossa última questão do Instituto AOCP. E é uma questão boa, bonitaça. Vamos lá? Ó, também da Polícia Científica do Paraná. Assinar é a alternativa correta em relação à expressão destacada em o estudo do corpo humano após a morte voltou a crescer. Isso é uma locução verbal. Então, primeira coisa que eu sei, quem que é o verbo auxiliar, quem que é o verbo principal? Verbo auxiliar, verbo principal. Segunda coisa, eu tô percebendo que é uma retomada da ação. Voltou a crescer, tem uma modalização, né? Não é igual começou a crescer, seria início, aqui é uma retomada. Verbo principal está no infinitivo. E aí eu vou avaliar tudo que está falando aqui. O verbo voltou apresenta o mesmo sentido e a mesma classificação morfológica que em ele voltou à escola. Primeiro que aqui ele é um verbo principal, só tem ele, né? Então, eu já tenho assim, classificação não. Porque nessa frase eu tenho o verbo auxiliar e na outra eu tenho o verbo único, que não compõe locução. Então, já tenho diferenças. E a outra coisa, aqui é no sentido de retornar. E aqui é no sentido de retomada da ação. Sentidos também diferentes. Então, falsa. O verbo voltou apresenta o mesmo sentido que ele voltou atrás da sua decisão. Quando eu falo ele voltou atrás da sua decisão, quer dizer o quê? Que ele anulou a decisão dele, né? Não é que ele retomou a ação, né? Quer dizer que ele considerou e descartou a sua decisão. Então, aqui, ó.
Voltar atrás de uma decisão quer dizer descartar essa decisão. Então, tem o mesmo sentido? Não. O verbo voltou veicula um sentido de repetição da ação. Isso. Aqui, ó, voltou a crescer, já havia crescido. Cresceu de novo, retomada. Então, essa daqui faz sentido. Deixa ela aqui. Trata-se de uma locução verbal que pode ser substituída pelo verbo cresceu, sem que isso altere o sentido do efeito. Não, ó, se eu colocar o estudo do corpo humano após a morte cresceu, é diferente, voltou a crescer, porque suprimiu-se a modalização de retomada. Então, perde o valor de retomada, sem que isso altere o sentido, não. Até que pode, gramaticalmente, mas altera. Trata-se de uma locução verbal, em que voltou é o principal. Isso aqui você já sabe que está errado. Voltou é o verbo qual, gente? Auxiliar. E crescer é o verbo principal. Já deu para você perceber que o Instituto AOCP gosta de cobrar isso aqui, ó. Então, locução verbal, eu vou ter um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar normalmente vai estar conjugado. Mais um verbo principal. Esse verbo estará obrigatoriamente no gerúndio, infinitivo ou particípio. Crescer é infinitivo. Então, essa está errada. E a nossa resposta vai ser a letra qual? C, de com certeza a vida muda quando a gente senta e estuda. Bom, primeira coisa que você tem que pensar é que você teve um contato com a sua banca. Ah, então a banca do meu concurso é o Instituto AOCP. Como são as questões do Instituto AOCP? Como as que você viu aqui. A minha banca cobra interpretação de texto? Sim, gente. Só que nesta prova, ela resolveu usar 2 textos exclusivamente como suporte gramatical. A minha banca prioriza a interpretação de texto, como, por exemplo, uma banca tipo a FGV? Não. Ela prioriza a gramática. A minha banca é uma banca justa, que traz questões de gramática bem elaboradas, mas que se eu estudar, se eu entender o conteúdo, eu consigo fazer? Sim. Mesmo tendo uma questão de plural de composto, 2 questões de locução verbal, outra de concordância, outra de regência nominal. Ok, ela traz vários conteúdos que podem ser ali assimilados se você se propuser a estudar. E é isso que a gente está fazendo aqui, estudando muito. Ah, Flávia, acompanhei a aula com facilidade, entendi tudo que você falou. Então, nesse caso, você precisa apenas conhecer o perfil da banca. E o ideal é que você faça um curso de exercícios, para você se aprofundar na revisão a partir da sua banca. Flávia, eu acompanhei a aula, mas eu tive muita dificuldade quando você explicou, por exemplo, verbo auxiliar de forma mais sucinta, quando você falou em recurso modelizador, ou quando você explicou as formas de coesão, eu tive um pouco mais de dificuldade, eu não estou familiarizado com essa linguagem. O seu caso é de teoria, você precisa ver a matéria, gente, não dá pra gente estudar reversamente português. O estudo reverso, ele só funciona quando você já tem base. Então, para ter base, em algum momento, você precisa passar por um curso regular, entender as partes da matéria, entender quais são os processos de formação de palavras, para que você chegue na prova com segurança para gabaritar a prova de língua portuguesa, porque é uma prova gabaritável, tá? Então, no caso do Instituto AOCP, é totalmente viável gabaritar a prova, beleza? Acabamos por aqui. Doeu muito, gente? Nem doeu, foi rapidinho.